TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à Semana Nacional do Trânsito. Em Petrópolis, linhas de ônibus mais uma vez sofrem alterações nos horários e a gente vai trazer para você quais são essas linhas. O Ministério Público do Rio de Janeiro iniciou um procedimento para monitorar o plano de educação contra queimadas nos municípios de Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu. E o Tribunal Regional Eleitoral iniciou a preparação das urnas para as eleições municipais. Todas elas devem ficar prontas no dia 1º de outubro. E ainda a previsão do tempo para esta sexta-feira. O diálogo com o objetivo de conscientizar a população na semana em que todos seguimos na mesma direção, o respeito no trânsito. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo na TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube em TV Correio da Manhã e também no nosso Instagram e Correio Petropolitano. Também você tem acesso às nossas informações. No nosso site tvc16.com também tem a nossa programação ao vivo e aí disponível para você no telefone, no celular, no smartphone, enfim, em todas as plataformas disponíveis. A gente tem o nosso e-mail para contato, assim como também o nosso WhatsApp, está na tela para você. Não deixe de mandar a sua mensagem, o seu recado, a sua denúncia, as sugestões de reportagens, tanto pelo nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e também pelo nosso WhatsApp 993231675. Você pode enviar fotos e vídeos, inclusive, da situação, do problema ou da denúncia que você está realizando. A gente começa a edição de hoje trazendo a atualização referente aos ônibus em Petrópolis, porque o Cetranspetro publicou novos horários emergenciais itinerários da operação das empresas Cidade das Hortênsias e da empresa Turp Transporte. A gente vai colocar na tela então para você todas essas alterações. Seguindo então, a gente começa com a linha do Valparaíso, e que faz ali a comunidade também Oswaldo Cruz. Esses horários são de dias úteis, tá? Para quem não está antenado, essa aqui é a antiga linha 205 e o ponto no centro é na rua Paulo Barbosa. A primeira linha ela começa às 5h45 da manhã e termina às 10h20 da noite. Eu vou pedir à nossa equipe para tirar temporariamente essas barrinhas que estão embaixo, porque a gente tem uma informação importante que é aqui na parte direita, debaixo do seu televisor. Porque você pode ver uma diferença entre linhas e horários que estão verdes e azuis. As linhas que estão azuis fazem o trajeto via Trono de Fátima e via Gonçalves Dias. E as linhas verdes fazem essa operação via Coronel Veiga. Inclusive, obrigado aí a nossa equipe por ter colocado para a gente retirado, no caso, as barrinhas. Então você consegue ver aí, a partir do centro, horário 5h45 da manhã, já o horário de 6h05, por exemplo, ele é um horário que passa pela Coronel Veiga. E o horário que tem o asterístico também do lado é o que faz então a via Trono de Fátima. Os outros horários em azuis e sem o asterístico faz pela via Gonçalves Dias. A última linha no centro, 10h20 da noite, que passa então pela via Gonçalves Dias. No bairro, a primeira linha, 5h25 da manhã, também passando pela Gonçalves Dias, e a última, 10h40 da noite, também pelo mesmo trajeto. A gente segue com a atualização, colocando na tela para você então as outras linhas que também vão sofreram alterações referentes ao horário. Lembrando que essas linhas fazem o serviço de forma emergencial aqui na cidade. Esse já é referente à Turp Transporte. É a antiga linha 428 Espírito Santo. Dias úteis, primeiro horário no centro da cidade, 5h40 da manhã e o último, 11h30 da noite.
Do bairro para o centro, primeiro horário 5h10 da manhã e o último 10h30 da noite, e os intervalos aí na tela também para você. Seguindo, a gente tem aí também, além da linha Espírito Santo, que sofreu alterações, a gente tem a linha do Rio de Janeiro, que é a antiga linha 424. O ponto aqui no centro é no terminal rodoviário. A primeira operação da linha é às 5h50 da manhã, no centro da cidade, e a última 11h05 da noite. Já no bairro, o primeiro horário é 5h20 da manhã e o último 10h30 da noite. Seguido da antiga linha 424 Rio de Janeiro, a gente também tem aí colocando na tela para você as outras linhas, são aí algumas inclusive que sofreram. Essas alterações foram anunciadas pelo Cetranspetro na noite dessa quarta-feira, e a gente está atualizando para você então. Honduras, via Gulf, antigas linhas 403 e 442, primeiro horário no centro, 6h05 da manhã, e o último 10h15 da noite. E no bairro, primeiro horário 5h30 da manhã e o último 9h30 da noite. Além disso, a gente lembra, todas essas informações também estão no Instagram do Cetranspetro, responsável aí pela divulgação dessas linhas. Seguido da linha Honduras, a gente tem agora a Amazonas via Rua Alagoas. Essa é a antiga linha 437. Primeiro horário no centro da cidade, 6h20 da manhã e o último 11h da noite. Já no bairro, 5h45 da manhã e o último 10h da noite, os intervalos para você aí na tela. Seguidos então, a gente tem ainda, além do Amazonas, da linha Amazonas via Gulf, a gente tem a linha Amazonas somente, que é a linha 422, né, a antiga linha 422. Esses coletivos hoje, eles estão rodando, né, operando sem um número específico da linha. Começando no centro, a gente tem o primeiro horário às 5h40 da manhã, ele segue aí até às 11h da noite com o último horário. Já no bairro, a primeira viagem é às 5 da manhã e segue até às 10h20 da noite, o horário do Amazonas, a antiga linha 422. Além do Amazonas, outras linhas também sofreram essas alterações que foram anunciadas, entre elas a linha Venezuela via Getúlio Vargas, que são as antigas linhas 425 e 405. Primeiro horário no centro da cidade em dias úteis, vale a gente lembrar, 6h50 da manhã, ou seja, 10 para as 7 da manhã, e a última linha 10h da noite no centro. No bairro, a primeira viagem às 6h da manhã e a última 9h da noite. Além disso, além da linha Venezuela via Getúlio Vargas, outras linhas também sofreram essa alteração, como já inclusive aparece na tela para você, que é a linha Dux, a antiga linha 404. Primeiro horário no centro é às 6h da manhã e o último horário às 10h da noite. Já no bairro, a primeira viagem é às 5h20 da manhã e a última 9h20 da noite. A gente ainda tem mais outras 3 linhas para colocar na tela para você, referentes a essas alterações. Entre elas também estão aí a linha Dr. Touzete, que é a antiga linha 209. O ponto dele aqui no centro da cidade é na Rua Paulo Barbosa. Primeira viagem em dias úteis, 6h10 da manhã, no centro, e a última também no centro, 9h30 da noite. Já no bairro em si, lá no Dr. Touzete, a primeira viagem é 5h40 da manhã e a última, a gente tem um pedaço ali que estava cortado, então só retificando aqui no centro, a última viagem é 10h30 da noite. E no bairro, a primeira viagem 5h40 da manhã e a última 10h então da noite. Seguida da linha Dr. Touzete, antiga 209, a gente tem a linha também 406 Dr. Touzete também. A primeira viagem 6h40 da manhã e a última 10h da noite, os coletivos saindo do centro da cidade, ali da Rua Paulo Barbosa. E do bairro 6h10 da manhã, primeiro horário, e o último 9h30 da noite, antiga linha 406. Por fim, a gente vai ter também a linha a linha Corujão, né, noturno, está na tela inclusive para você. Todos esses horários que a gente apresentou são referentes aos dias úteis. A linha noturno, ela faz o Dux via Rio de Janeiro, é a antiga linha 497 e que passa pela Rua Paulo Barbosa.
No centro, a primeira linha é 11h15 da noite. E essa linha atende somente ao Duques, viu? E no bairro, 11h50 da noite é o primeiro horário, mas também atendendo somente ao Duques. A região do Rio de Janeiro, o horário começa a partir de meia-noite no centro e 10 para 1 da manhã também no bairro, mais especificamente. A gente continua aqui com o nosso Correio Petropolitano Debate, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE, iniciou nessa quarta-feira a preparação das urnas eletrônicas para o primeiro turno das eleições municipais, que vai ser no dia 1º de outubro, no dia 6 de outubro, no primeiro turno, no caso. O processo vai ser concluído até o dia 1º de outubro e envolve a preparação de cerca de 42 mil urnas eletrônicas e é dividido em duas fases: a geração de mídia e a carga e lacração. Na fase de geração de mídias, a primeira etapa do processo, os dados essenciais para o funcionamento das urnas são gravados em mídias, semelhantes a um pendrive. São gerados 3 tipos de mídias: carga, votação e resultado de votação. A mídia de carga contém o número de sessão eleitoral, a lista de eleitores aptos a votar e a lista dos candidatos que concorrerão às eleições. Já a mídia de votação é preparada para armazenar os votos da sessão eleitoral durante a votação e a mídia de resultado de votação para gravar o resultado da sessão eleitoral no encerramento da votação, que será enviado para totalização. Durante a cerimônia de preparação das urnas, os dados das mídias são inseridos nas urnas em um ambiente controlado, com a presença de representantes de partidos políticos, da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e do Ministério Público, o que garante transparência e precisão. Após a inserção dos dados, as urnas são testadas para verificar o funcionamento adequado dos componentes. Completada essa configuração e os testes, todas as portas de acesso físico das urnas são lacradas com selos especiais, produzidos pela Casa da Moeda do Brasil. Os lacres têm propriedades químicas que impedem qualquer tentativa de violação e, em caso de remoção, aparece imediatamente a inscrição de que ele foi violado. As urnas eletrônicas estão armazenadas em local seguro designado pelo TRE do Rio de Janeiro e serão transportadas para os locais de votação no final de semana das eleições. Elas são equipadas com sistemas que impedem o uso antes da data programada para a votação, o que também assegura qualquer tentativa de uso antecipado e que vai ser aí, no caso, sem frutos. Então a gente vai continuar acompanhando todos esses casos e trazendo para você. Chegou o momento de irmos à previsão do tempo para esta sexta-feira. Vamos à previsão do tempo, porque a sexta-feira está chegando e com ela também o fim de semana, mas obviamente a preocupação é ainda com a questão relacionada aos incêndios florestais e a crise hídrica. Mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, há tendências de elevação nas temperaturas para esta sexta-feira em todas as cidades da nossa região de cobertura. Vai aparecer aqui no nosso telão. E a gente começa falando então sobre Nova Friburgo. Por exemplo, o dia vai ficar limpo e sem nuvens. A mínima para essa sexta-feira é de 12 e a máxima é de 27 graus. A sexta-feira amanhece com muitas nuvens, mas à tarde o céu vai ficar limpo e sem chuva. Isso em Teresópolis, viu? E as temperaturas devem variar então, muito similares até Nova Friburgo, mas mínima de 12 e máxima de 29 graus para esta sexta-feira. Já Petrópolis, nesta sexta-feira, também vai registrar elevação nas temperaturas, com poucas nuvens no céu durante o dia e sem chuva. A mínima na cidade imperial é de 14 e a máxima 33 graus para essa sexta-feira, bem quente aqui na cidade, viu? Em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de pouca nebulosidade na parte da manhã. À tarde, céu limpo e também sem chuva. As temperaturas vão variar na cidade entre mínima de 17 e máxima de 31 graus. E para encerrar a previsão para esta sexta-feira, em Três Rios, o dia amanhece nublado, mas à tarde, céu limpo e aumento nas temperaturas, que vão variar
entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Lembrando, essa previsão para essa sexta-feira mostra aí também essa elevação que vai ter na temperatura, que pretende também permanecer para esse fim de semana, o que preocupa e muito, tendo em vista os recentes incêndios florestais registrados aqui no estado do Rio de Janeiro e no país como um todo, e obviamente a crise hídrica que também tem impactado toda a nossa região. Assim a gente finaliza a previsão do tempo de hoje. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para você acompanhar uma entrevista que realizamos aqui exclusiva para falar sobre a Semana Nacional do Trânsito, que se estende até o próximo dia 25 de setembro. Não saia daí, a gente volta já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
Correio Petropolitano Debate de volta. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a Semana Nacional do Trânsito, que segue até o dia 25 agora de setembro. E para conversar com a gente, ele que já, na verdade, é da casa aqui da TV Correio da Manhã, viu? Coronel Germano está aqui do meu lado. A gente vai trazer outros temas também ao longo da nossa entrevista, mais voltados também para o trânsito. Enfim, vamos conversar com ele. Coronel, primeiramente, obrigado pela presença aqui no Correio Petropolitano Debate, na TV Correio da Manhã diversas vezes, mas aqui é a primeira oportunidade. Eu agradeço também a sua presença aqui com a gente. Então, eu que agradeço, Richard, a TVC, é sempre uma satisfação, né? E a gente sempre pede a Deus sabedoria para tentar explicar, né? Deus está sempre no comando de tudo. Vamos combater, então. Dá certo. Coronel, a gente está aí na Semana Nacional do Trânsito, a gente sabe, é uma campanha voltada principalmente durante esse período para conscientização, educação, fiscalização do trânsito. Mas a gente consegue ver num panorama, não só nesse caso em Petrópolis, mas em todas as outras cidades do estado do Rio, até no próprio Brasil como um todo, um alto índice de acidentes, irregularidades, imprudência, enfim. Como que você vê, primeiramente, o atual cenário que a gente vive do trânsito, tendo em vista também esses índices preocupantes? Então, realmente nós temos uma média, os dados de 2023 ainda não saíram, por incrível que pareça. Eu busquei, antes de vir para cá, vários sites que já tratam do assunto, porque, como nós estamos em setembro, eu fiquei estarrecido. Me parece que o governo federal atual está com mais dificuldade, prefiro achar isso do que estar ocultando, porque daqui a pouco eles vão surgir. Mas os sites já mostram um incremento, ou seja, uma elevação do número de mortes em trânsito já em 24. Efetivamente, de 2023, nós temos cerca de 32 mil brasileiros que morreram por ano, no ano de 2023. Tá? E aí, Richard, tem um fato aí, que essa morte são mortes instantâneas. Quem fica uma semana para morrer não entra nessa conta. Sim. As ONGs, né, fazendo a concordância correta, multiplicam por 3 ou 4. Eu, sinceramente, não vou chutar, mas que não é somente 30 e poucos mil. O que me estarrece nesse número é uma obra, eu lembro de uma obra da escritora judia Hannah Arendt, que é a banalidade do mal. Lógico que o Holocausto foi um crime doloso, tem que fazer uma advertência, que senão alguém corta um pedaço da minha fala. Sim, e amanhã... hoje em dia Nossa, tem que tomar todo cuidado. Eu tenho muito respeito pelo povo judeu, e lá ouvi o dolo, né? Tinha vontade de matar com muita crueldade o judeu. Mas os números nossos lembram um pouco. Porque se nós temos 30 mil vezes 10 anos, são 3 milhões. O número de judeus foram 6 milhões. Mas por que eu citei a banalidade do mal? Porque os números são tão repetitivos que as pessoas já não se escandalizam mais. É esse que é o problema. Se tornou algo comum. Comum. É fatalidade. Não é fatalidade. É imprudência, é negligência ou imperícia. Enquanto a gente vê esse cenário de aumento de mortes, mesmo com campanhas, a gente tem o Maio Amarelo, inclusive, que também é voltado para a conscientização do trânsito. O que talvez esteja faltando, Coronel, para Boa pergunta. Primeiro, diminuir essas mortes e, obviamente, também ampliar as campanhas, a educação? Porque todo mundo sabe, por exemplo, a gente vai citar isso também aqui no programa, que dirigir e beber bebida alcoólica não pode. Mas acontece, e com frequência, inclusive. Sim. Daqui a pouco a gente vai desdobrar para a lei seca. Isso é muito importante. O trânsito, os estudos ingleses apontam para um triângulo equilátero, com 3 letras ES: educação, engenharia e esforço legal. Então, educação do mesmo tamanho, esforço legal, que aí entra a fiscalização, a sanção do Poder Judiciário e a engenharia. Né? Engenharia, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente está, por exemplo, na linha vermelha e eu vou para Irajá, nossa, aquela curva é tão forte que se eu entrar a 60 km eu faço uma tangente. Então isso é uma falha de engenharia. Podem botar
ministro, atual governador de São Paulo, ele usava muito a expressão retificação. Quer dizer, não é acabar com a curva, é colocá-la menos acendrada, Sinuosa, né? menos sinuosa, né? Por quê? Eu não sei física, talvez o Richard sabe, mas o pouco que eu aprendi no ensino médio, quando a gente entra com uma velocidade maior do que havia, a força centrífuga vai fazer o veículo fazer uma tangente. Exato. Isso eu aprendi, não sei mais isso não. Na autoescola, inclusive, também tem aula disso, tá, gente? Deve ter. Mas, então, não tem... não há coeficiente de atrito que consiga suprir uma questão da física. Então é isso. E isso em condições normais com a pista seca. Com a pista molhada, então, aí já a gente vai desdobrar para outro assunto. Mas em SET, o que precisa fazer para eu poder responder? Educação, engenharia e esforço legal. Quando a gente pega esse triângulo, o que hoje dentro desse cenário que a gente tem do país como um todo, qual ali, digamos assim, é o que está mais desequilibrado? Ou falta um pouco em todos eles? Fácil de responder. O artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem claro. Bem claro. A educação, ele ainda usa expressões antigas, no primeiro grau, segundo e terceiro grau. Hoje, fundamental, médio e superior. Obrigatório, desde 1998, perdão. O código foi sancionado em 97, teve um que a gente chama de vacatio legis, que é um tempo para entrar em vigor, entrou em 98. Ou seja, se nós tivéssemos o Ministério Público como nós gostaríamos, eles iam denunciar os secretários de Educação, o ministro da Educação, desses mais de 20 anos. Porque tem que estar no currículo. E a notícia que eu dou, que é muito ruim nisso, é que nem na faculdade de Direito se aprende isso. Ou seja, não tem para criança, não tem no ensino médio, não tem em curso superior, que deveria ser em todos eles, e nem no curso de Direito. Minto, o curso de Direito ele pega assim os crimes de trânsito, né? O homicídio, mas a legislação, as infrações administrativas, o bacharel em Direito ele não aprende. Ou seja, então a gente tem falha na educação. Principal. A gente tem a falha na engenharia. A gente sabe que também é importante infraestrutura viária para isso. Sim. E quando você pensa, por exemplo, citando aqui Petrópolis, hoje Petrópolis tem grandes problemas também relacionados à mobilidade urbana e isso impacta também para acidentes, para mortes. A gente teve recentemente os ônibus da Petroita, por exemplo. Então, é uma questão. Obviamente, não é viária em si, a via em si, a rua, mas está atrelado. Você tem aí a negligência, a imprudência, e que aí volta na questão, por exemplo, da educação também. E claro que dentro desse triângulo que a gente está citando aqui, como foi apontado, outras tantas questões podem ser também atreladas à questão do trânsito, até mesmo por parte do motorista ou de outros casos que possam implicar também no trânsito. Porque a partir do momento que a gente está no trânsito, dirigindo, diversos pontos podem fazer com que um acidente aconteça. Uma negligência do motorista, uma imprudência do motorista, falta de conhecimento, falta de infraestrutura, falta de informação, falta de até mesmo um semáforo, um redutor de velocidade, enfim, sinalização e por aí vai. Mas, agora, Coronel, eu queria justamente citar a principal questão aqui também, que e hoje em dia existe legislação para isso, que é a Operação Lei Seca, né? É a lei seca, mas a gente infelizmente ainda vê os casos sendo registrados. O que falta então também nesse ponto especificamente, quando a gente fala da lei seca, para quem obviamente está em casa já até conhece, mesmo que não dirija, sabe que não pode dirigir e ingerir bebida alcoólica, é crime. Por que tanto acontece? E a gente ainda vê também os impactos disso dentro desses acidentes, dos feridos e infelizmente dos óbitos. Eu tenho uma expressão de um deputado que todos nós conhecemos, o deputado Hugo Leal, mas que não é dele não, é de um assessor dele. Ele diz o seguinte: o acidente é a infração que deu errado. O cara faz uma barbeiragem, não acontece nada, avança o sinal, mas um dia ele bate. Mas eu achei de uma sabedoria, é o Fernando Pedrosa. Eu acho que ele mora em Copacabana e ele é assessor do deputado. Uma vez ele falou isso numa palestra e eu fiquei com essa expressão. O acidente é a infração que deu errado. Um trânsito que mata mais de 30 mil, evidencia a indisciplina. Está muito claro a indisciplina nossa brasileira de não cumprir regras, né?
Mas às vezes a gente sofre um acidente, Richard, não é culpa do condutor. Tem uma jovem senhora, e para mim tem 40 anos, eu chamo de jovem senhora. Ela hoje é cadeirante, trabalha na Lei Seca. E isso é muito importante. Eles vão dar palestras em vários locais. Essa jovem passou no concurso para a Petrobras e quis dar uma surpresa para a mãe. Veio dirigindo de Campos. Um outro mais novo que ela, com 19 anos, sem carteira, embriagado, bateu de frente, ela desmaiou, ficou 3 meses desacordada, acordou numa cadeira de roda. Então, isso só choca quando é uma pessoa muito próxima. Só que o número de brasileiros, eu falei 30 mil, né? Eles fazendo as contas, dá 150, 158 por dia que morrem. Mais do que na guerra no Vietnã. E as pessoas estão achando que isso é fatalidade, a gente já falou isso aqui hoje. Mas a gente precisa realmente educação nas escolas, a fiscalização em todo o território nacional. Eu, às vezes, fico em Minas Gerais e a lei seca lá não existe. Nós aqui no Rio não sabemos disso. Porque onde a gente vai ter lei seca, graças a Deus, graças a Deus. E a lei seca, vou desdobrando para a lei seca, ela tem 15 anos e ela já flagrou mais de 390 mil motoristas, mil condutores, usando a expressão que está no texto, né, que tinham ingerido álcool. E, inclusive, só para a gente sempre atualizar, para você que está em casa nos acompanhando, nessa semana, no último fim de semana, foi realizada a Operação Lei Seca em todo o estado do Rio de Janeiro. Mais de 400 motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito de álcool. Inclusive, em Nova Friburgo, a taxa de alcoolemia, por exemplo, foi de 12,8%. Apesar, se você levar em consideração 12,8%, é um índice baixo, mas está errado, né, Coronel? Sim, está errado. sim. A partir do que seja 1%, aquele 1% pode ocasionar, né, um grave acidente e envolver diversas pessoas, uma família inteira que seja, que às vezes está no trânsito e está viajando. Eu vou morder o bridão, uma expressão de cavalaria aqui, em relação a esse percentual. Calma, eu estou defendendo a lei seca. Só que, estudando profundamente o direito, eu não acho que seja razoável um cara que... Eu não bebo álcool, tá? Então estou muito tranquilo com relação a isso. Uma pessoa que bebe um copo de cerveja seja detectado 0,1, porque o crime é a partir de 0,6, tá? Mas a penalidade, ou seja, o tamanho da multa, que é mais R$ 2.900, é o mesmo para quem tiver 0,5. Isso para mim não está correto, gente. Não adianta que ela já chegou ao Supremo, a gente pode desdobrar para esse assunto. E até, você pode, coronel, mas o senhor está indo contra, uma coisa está morrendo as pessoas. Não. Mas um dos fundamentos do direito é a razoabilidade. Então, eu acho que nesse ponto a lei precisava ter. Vamos supor, fosse R$ 1.000 para quem fosse no 0,1. Depois vai subindo até o... Eu entendo isso, seria um pouco maior. Mas jamais vou ficar contra. Por quê? Se eu estou dizendo que os dados de 290 mil ao longo desses 15 anos foram flagrados por terem ingerido, foram autuados, imagina se a lei fosse mais flexível. Que aí o cara fala, vou tomar só um copinho, depois eu pago a multa de tanto. Se já há jeitinho para isso, eu tenho que concordar com a lei. Estou, assim, didaticamente, se eu estivesse numa sala de direito, explicando isso para os alunos. Mas o fato gerador, essa carnificina que nós temos, não tem como eu ficar contra a lei seca. Coronel, aproveitando, hoje, essa penalização que existe, ela pode ser uma consequência da falta da educação de fato dentro do trânsito? Porque se tivesse campanhas adequadas ou regulares e a população tivesse também a consciência de que isso é um grande risco, não haveria necessidade de ser penalizada. Sim, excelente pergunta. O artigo 320 do CTB, ele é bem claro. A verba da multa, foi bom que eu ia esquecer, a verba da multa ela tem que ser, não tem outra destinação, porém deve ter. Ela tem que ser usada em educação, engenharia e esforço legal. Artigo 320. E mais, Richard, que Petrópolis, e eu acho que ninguém no Brasil está. O 320, parágrafo 2º, se eu não estiver errado, obriga que o valor seja colocado na internet. Nenhum município está colocando isso.
Falta de transparência. Nós temos que saber onde está indo esse dinheiro. E é muito, hein? É muita multa. Eu não estou indo contra. Mas ele tem que ser nessa campanha educativa. Então, dizer para mim, o gestor do trânsito, seja de Petrópolis, seja de Paraíba do Sul, de onde for, que não tem dinheiro, a mim não vai me convencer. E se fizer o devido processo legal, quem não está colocando os dados na internet deve responder por prevaricação. Porque isso é desde 2016. Isso não foi criado no ano passado. Porque eles não leram a lei. Foi regulamentado, enfim. Não. Está no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 320. Eu tenho quase certeza que é parágrafo 2º. Mas está no 320. Obrigação de colocar esses dados para que nós possamos saber o que está fazendo com esse dinheiro. Nós estamos na Semana Nacional de Trânsito. Tá, a maioria das prefeituras, se eu não falar todas, não vão fazer nada de educação. Em Petrópolis, por exemplo, nenhuma ação foi adotada até agora. Eu já vim várias vezes aqui na Semana Nacional de Trânsito e nada. Nada, não tem nem faz uma alegoria, adereço, vamos usar uma expressão bem carioca que eu sou, pelo menos uma mentirinha assim para a pessoa, no dia, na semana, entregar alguma coisa amarela, nada, nada, não na escola, vestir as crianças. Eu acredito que um professor ou outro, que é vocacionado, pode fazer. Mas essa matéria não foi incluída no currículo das escolas. Tá? Em Juiz de Fora, temos uma coisa espetacular que é a Transitolândia. As criancinhas vão lá e tudo, ônibus pequenininho, carro pequenininho, e eles adoram aquilo ali, de forma lúdica, porque realmente pegar um garoto, ficar falando de trânsito, tem que botar para, né? Até porque criança tem que ter energia, gosta de gastar energia, né? Então tem solução para isso. Dizer que não tem, tem. Petrópolis tem bastante espaço para fazer uma Transitolândia. E não falta recurso, é só direcionar o que está, só cumprir a lei. É simples. E, Coronel, aí aproveitando já esse gancho, a gente citou aqui a questão da Operação Lei Seca, a gente citou aqui os principais problemas hoje do país referentes ao trânsito, assim, as mortes, os índices. A gente tem também a Prefeitura, nesse caso, como responsáveis hoje referentes aí ao trânsito. Só que existe uma grande inércia quando se fala sobre isso, e aí eu posso pegar o próprio exemplo de Petrópolis com a CPTrans. Falta de fiscalização de coletivos, dos ônibus que a Prefeitura fez a contratação. Você tem renovação de contratos sem licitação. Você tem investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu estou falando só de Petrópolis, viu, gente? No início, por exemplo, desse atual mandato, que foi envolvido o esquema de corrupção entre o presidente da CPTrans e guardas de trânsito. E aí, quando você pega Petrópolis, você ainda tem um outro agravante. A cidade hoje tem uma média de 2 carros para cada 3 pessoas. Um índice alto. Falta de vias alternativas. Transporte ruim. A tendência é que a população queira comprar um carro para tentar solucionar ali aquele problema de esperar 40, 1 hora, 1h30, um ônibus. Como hoje você vê também as prefeituras tendo essa responsabilidade do trânsito, isso de alguma forma é melhor ou é pior para a cidade? O artigo 30, inciso 8º do texto constitucional, ele é bem claro, o uso do solo pertence ao município. Mas em 1998, foi quando entrou em vigência o Código de Trânsito Brasileiro, houve uma delegação, e aí a PM, outra coisa que eu também discordo, a Polícia Militar não quer saber de trânsito. Mas no CTB ela tem obrigações e ela tem convênio. Vou falar de Petrópolis aqui, algumas coisas que eu percebo só de andar, porque eu não sou engenheiro, mas já trabalhei um pouquinho nisso aí. Se eu não estiver errada, aquelas calçadas da Rua Imperador não eram daquele tamanho todo não, Richard. Não, foram realizadas no novo Centro Histórico em 2008. Se comer uma faixa para um lado, uma faixa para o outro, você já bota 3 faixas. Olha a engenharia. Olha a engenharia ali. Não precisa muito. Eu não estou dizendo para deixar, aí a pessoa vai andar na rua. Não. O equilíbrio. Outra coisa, se Petrópolis está assim hoje, como é que vai estar aqui daqui a 10 anos? Nós precisamos ter gestor que enxergue o futuro. Porque senão, então precisa tirar um pedaço ali e um pedaço do outro lado. Além disso, a Polícia Militar, se for feito um convênio e que o município pague por isso, junto com a guarda, a gente pode, na hora do rush, tomar os cruzamentos. Porque eu fiz isso há muitos anos atrás. Em 98 não tinha guarda, era só a PM. E o que a gente faz? A gente trabalha contra o sinal e estica um pouquinho. 20, 30 segundos. O que é isso? Deixa eu explicar. Talvez eu estou sendo muito rápido. O sinal está vermelho, ele entrou no vermelho, o policial
O agente de trânsito continua apitando. Não bota muito, não, senão o nego atravessa, dá estresse. Mas uns 30 segundos o cara aguenta ali. Só que todos ao mesmo tempo você vai ter uma onda, velho. Claro que a gente tem que trabalhar para a operação, tem que pensar em vias alternativas para o Petrópolis, mas no dia a dia eu não vejo nem a PM e nem a Guarda fazer isso. Tem que fazer a verdade. E isso melhora o bem-estar do ser humano, porque ele se irrita quando está no congestionamento, tem todo... É uma das cidades menos violentas do estado. Mas isso não quer dizer isso que a pessoa não busque um conforto na sua realização, né? Outra coisa que o Rígido colocou que é muito importante. Teresópolis, por exemplo, eu já estive lendo. As pessoas que moram lá elogiam o transporte. Diferente de Petrópolis. Então lá a pessoa pode falar, não vou no meu carro, não. Eu vou de transporte. Isso é melhor para o trânsito, evita congestionamento, você pode economizar, obviamente, a depender de onde você sai com o seu carro, você pode gastar mais com combustível, manutenção, pneu, fora o meio ambiente, que a gente sabe também, a grande pauta voltada para o meio ambiente e o consumo. Para você ter ideia, são 16 toneladas por ano de gás carbônico emitidos para a atmosfera. Isso no Brasil, referentes aos dados do Brasil. E, inclusive, são pelo menos, e aí para você ver, na grande capital São Paulo, que é a maior do país, são 6 milhões de carros trafegando para lá, né, diariamente. Não é à toa que tem, inclusive, rodízio de placas. E mostra também a necessidade de investimento em transporte de qualidade público para a população. E aí, Coronel, eu queria também a sua análise sobre isso, porque a gente tem um caso, por exemplo, em Petrópolis, pode ficar à vontade para citar outros também, mas Petrópolis, por exemplo, tem hoje aí essa problemática do transporte, está com licitação parada, porque o Tribunal de Contas do Estado, inclusive, suspendeu por encontrar irregularidades no edital. Aí você tem outras empresas que assumiram o serviço de forma emergencial, não existe um contrato estipulado que garanta a segurança, o serviço para a população. E além disso, a gente tem também aí hoje em Petrópolis o PAC Seleções. A prefeitura pegou um empréstimo de 241 milhões de reais para renovar a frota vontade de chorar. da Continua. cidade. Esses 241 milhões de reais vão ser pagos com juros compostos. A gente trouxe essa matéria aqui, inclusive, vão se tornar mais de 700 milhões de reais em dívida para o município. O fato é, não foi apresentado até o momento o que vai ser feito com esse recurso. O que é o mais difícil dentro dessa política de transporte público, Coronel, na sua visão? Porque o Rio, por exemplo, também tinha um problema com o BRT que era muito grave. E foi lá, fez a intervenção, pegou empréstimo. Mas vale lembrar, esses ônibus, esses BRTs, esses coletivos, vão precisar ser renovados. Eles vão precisar ser trocados, substituídos. E da onde vai sair o dinheiro para isso, tendo dívidas futuras? Boa colocação. Semana passada lá em Paraíba, até a TV Correio da Manhã noticiou, o ônibus rebentou, saiu a eixo roda. traseiro. E a prefeita, nada contra a sua pessoa, a gente não ataca a pessoa, somente a ideia, prometeu que ia sair. Quando eu assumi, não, essa empresa vai embora de Paraíba. Bom, e aí eu quero desdobrar disso para falar sobre o devido processo legal. Nenhum gestor, o gestor que está agora fazendo promessa em Petrópolis, dizendo que vai tirar a empresa, ele está mentindo. Ou então ele não conhece. A empresa tem direito à ampla defesa do contraditório. A fiscalização tem que ser correta, com dia, data, horário, vários dias para ela ir poder se defendendo até que se faz um processo de caducidade e assim permite a extinção daquele contrato. Se ficar evidenciado que a parte, que no caso é a concessionária, não está cumprindo a sua parte. Né? Agora, a gente precisa ver como é que está o contrato. Tem subsídio? A prefeitura entra com a parte. No município do Rio de Janeiro, a prefeitura não entra com nada, a não ser no BRT. Mas eu estou dizendo as outras, vamos esquecer BRT. O município faz a licitação e as próprias concessionárias arcam. Como é que é? No caso de Paraíba do Sul, a prefeitura tem que entrar com uma parte. Aí quando ela não entra... é a mesma coisa. Mas vem cá, tem recurso para isso? Não tem. Richard, sem fazer nome de ninguém, mas quem já foi gestor, a primeira coisa que um gestor correto faz é rever todos os contratos. Todos.
Não precisa instaurar inquérito, nada. O contrato pode ser rompido via judicial ou amigavelmente. Se alguém falar, eu não vou citar nome de ninguém, mas chegar assim, olha, não está bom esse contrato, os valores estão fora do mercado, é melhor nós rompermos agora do que um processo. A outra parte sentiu, porque às vezes, meu Deus, eu estou me controlando aqui, que às vezes não é culpa da empresa, é culpa do administrador público, que não se contenta apenas com o serviço, que é vantagem pessoal. Mas, claro, eu não posso ser. Quando se tem autoridade moral e com amizade, também não é por isso que precisa gritar com o empresário. Olha, nós vamos... Bom, aí o cara rompe o contrato, faz uma nova licitação. Se fizer isso, em qualquer município do Brasil, para não dizer que eu estou falando de A ou de B ou de C, vai despencar. Porque eu já fui gestor da Superintendência Municipal do Rio de Janeiro. E em 1900, a história não... Mark Twain. A história ela não repete, mas ela rima. Ela rima. Quando eu cheguei, ela tinha um contrato de 3 milhões de reais, que hoje, isso foi em 98, eu consegui reduzir para 150 mil. Sem muito esforço. Por quê? Apenas porque o cara sabia, eu já fui comigo dizendo, eu não quero um centavo. Pronto. Conseguiu, não, tirou daqui, 150 mil. Se for feita uma administração com correção em todos os municípios do nosso país, a gente tem condição de sobrar o dinheiro. E o ideal é que a empresa possa arcar com o seu próprio operação. Né? Porque o município assume uma parte, não consegue comprar, não consegue cumprir, aí depois os ônibus ficam todos quebrados. A empresa dá justificativa, a prefeitura não entregou o subsídio, aí a prefeitura fica naquela, mas vocês têm que fazer a fiscalização, vocês têm que fazer manutenção do ônibus, fica aquele jogo ali um contra o outro. E eu vou aproveitar esse gancho, Coronel, para fazer a pergunta seguinte, qual que é a linha que ultrapassa a segurança jurídica nesse caso? Porque a gente sabe, quando se tem principalmente licitação, concessão, contratos, sempre existe aquele receio, vou romper, mas posso gerar uma insegurança jurídica, outras empresas vão ter interesse no município, não vão ter. Aconteceu também em 2019, em 2020, ainda na época o antigo prefeito, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, criticou muito, por exemplo, o VLT. E como que isso fica também nesse caso jurídico especificamente? Qual é essa linha tênue de eu entro com uma ação, por exemplo, para decretar caducidade, se, por exemplo, eu tenho ali a comprovação, mas eu também mostro para outros empresários de que aquilo ali não vai acontecer necessariamente se o serviço for feito de forma adequada. O município mineiro de Juiz de Fora, ele fez o devido processo com cuidado e com comprovação de que o serviço não era bem prestado. E ele tirou a empresa Rubonil. E não teve eu digo que foi relativamente rápido, em menos de um ano. Porque aqui eu me lembro que ficou com liminar, e eu acho que uns 2 anos, não foi? A Petroíta, se eu estiver errado. A Petroíta, não, a gente tem Cascatinha. Da Petroíta. Se for levar em consideração todo esse trâmite de Petroíta e Cascatinha, recuperação judicial, passa de 1 ano facilmente. Mas lá foi bem mais rápido, me parece, com todo o respeito que eu tenho à assessoria jurídica da prefeitura de Petrópolis, mas me parece que ela não foi, como eu falei, precisa ser comprovado, que aquela parte não está prestando o seu serviço. Agora, quando é possível romper, vamos tirar um pouquinho de trânsito, vamos supor contrato de merenda, de alimento, quando é possível fazer amigavelmente é o melhor caminho, do que levar para a justiça. Né? É o caminho que eu acho. Quem assumir a prefeitura, se não for o atual prefeito, ele deve, no primeiro dia, já mandar rever todos os contratos e tentar amigavelmente romper, fazer nova licitação. E aí depois dizer quanto que se pagava por X e agora se está pagando por Y. Vai ganhar a população, se ele conseguir reduzir. Se ele conseguir reduzir, mas também que o serviço seja bem prestado, né? Porque reduz a merenda e fica uma merenda ruim, aí, né? É complicado. Vamos voltar a falar um pouquinho de trânsito, mais especificamente agora, ainda aproveitando essa Semana Nacional do Trânsito, o Coronel Germano vai lançar um livro, inclusive, voltado aí para trazer temas, assuntos relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro. A gente vai colocar até na tela para você o livro e está aí, inclusive, o lançamento
dia 24 de setembro, às 7 horas da noite, na livraria CL Prime. Coronel Germano, o que a população, quem tem interesse, pode esperar, inclusive, desse livro, dessa publicação? Como que foi também preparar todo esse material? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de eu estar aqui na TVC para divulgar esse trabalho. E nós damos aula na Academia de Oficiais, fica lá na Sulacap. E o que tem de diferente nesse livro? Ele é um código de trânsito com perguntas e respostas. Geralmente, as obras de direito são extremamente cansativas, são longas. A pessoa tem muita... Eu tenho alguns administrativistas lá em casa. Se eu quero falar de licitação, o Richard falou de licitação, se eu quero falar de concessão, eu vou no item concessão. Mas a obra toda, a pessoa não vai. Essa maneira, eu acho que é mais didática para a pessoa tentar buscar a resposta, não cansa, é mais dinâmica. Tá? É a forma que eu dou aula. Como é que eu dou aula? Eu chego na sala de aula, inclusive o comando da escola na academia não deixava usar o celular. Eu fui e falei, não, na minha sala eu quero que use o celular. Eu passo 4 ou 5 perguntas, divido a turma em grupo e eles vão buscando a resposta sem eu falar nada da matéria. Aí quando eles respondem, quando eles terminam, me dão as respostas, eu vejo quem está certo. Dinâmica. Aí que eu trato do assunto. É assim que eu dou aula. E foi assim que me deu vontade de fazer um livro, né, que eu acho que fica mais atrativo para a pessoa que está buscando. O livro são as 100 perguntas, 102 perguntas, o texto da lei, que é o Código de Trânsito, e no final vai ajudar o agente. Por que vai ajudar o agente? Porque tem uma tabela de infrações. Eu vou dar um exemplo, porque para quem não conhece fica mais fácil. Artigo 181, estacionar. Aí tem estacionamento a um monte de local, aqueles números são transformados numa codificação. Então, na hora do policial, do agente, do guarda, lavrar o auto, ele tem que buscar na internet. Nesse ponto, o livro, nas últimas páginas dele, ele tem todos os códigos. Então, eu acho que pode ajudar bastante quem opera no trânsito e os operadores do direito, né? Porque os operadores vão tentar atacar tudo que o agente faz. Isso aí faz parte do exercício da advocacia. Hoje eu estou do lado do advogado, mas há alguns anos atrás eu só fiscalizava. Agora, Coronel, como que está também a expectativa para esse lançamento que vai acontecer agora em 3 dias, dia 24? Sim, vai ser na terça-feira, né? Lá no shopping Algaçola, fica na Praça São Sebastião. E eu acho que vai ter... Bom, eu não vou ser porque é igual um pai perguntar se o filho dele joga futebol. Ele vai achar que joga o filho do Romário, né? Não chegou a lugar nenhum, nem do Bebeto, mas os pais achavam que era bom. O nosso amigo da livraria, acho que é Bruno o nome dele, eu tomei café com ele ontem pela manhã, e ele imediatamente, no dia anterior, ele falou, Coronel, eu andei olhando, tem poucas obras sobre isso. Então ele acha, e ele é empresário, ele não está querendo me ajudar, ele está pensando no lucro dele. Ele acha que vai ser bastante demanda. A gente está começando com uma promoção inicial de R$ 99,00, que eu não quis um livro muito caro, porque senão depois as pessoas não compram. Agora, livro de direito, Rígido, é 220, 230, é muito caro. Mas depois ele vai aumentar, né? Esse momento é só para fazer só de lançamento. Será R$ 99,00, tem que ser adquirido na livraria. Na livraria. Eu não vou vender particularmente, porque senão, né? É um contrato, não é um contrato administrativo, mas é um contrato. Moral, digamos assim. Moral. Não, a teoria geral do contrato, qualquer contrato. Quando você comprar um saquinho de pipoca, é um contrato. O cara manda fazer e tal. Né? É um contrato verbal, mas é um contrato. E, Coronel, você tem quantos exemplares hoje? Quantos que foram impressos? Pretende lançar uma segunda edição? Sim. O que aconteceu? Essa pergunta é boa. Nós, infelizmente, se eu fosse numa editora, eu ia ficar só com 10%. E aí eu tive que arcar com os custos de toda a produção. Tá? Muito caro. Eu mandei fazer 100. E eu acredito que, pelo que eu estou vendo, que já tem gente, quando eu coloquei na internet, já tem gente até pedindo. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer mais do que isso. E assim eu espero, porque, segundo o nosso amigo da livraria, ele falou, Coronel, isso vai ter demanda em várias partes do Brasil, porque a lei é nacional, né? Compete à União. Mas eu tenho algumas peculiaridades do Rio de Janeiro.
Eu tenho, por exemplo, o boletim de registro de acidente de trânsito, que a gente acabou falando, e eu não falei sobre o acidente, Riz. Tem outro absurdo que eu vejo, me dá vontade até de tomar uma medida, mas eu não posso mais, a não ser fazer contato com a unidade. O acidente de trânsito, a Lei 5.970, de 13 de dezembro de 73, ele autoriza o desfazimento. Acidente com vítima, quiçá sem vítima. Então, de vez em quando eu vejo um atropelamento e vejo a polícia preservando o local. Isso aí é desde 73. E eu falo, meu Deus do céu, será que esses caras não sabem que pode fazer isso? É outra coisa que causa congestionamento. O acidente, o veículo enguiçado, dependendo da capacidade da via, se for retirado, levar 2 minutos, leva 20 minutos para voltar ao normal, que é uma compactuação de veículos. Sim. Então, quando eu vejo o acidente, a PM preservando, ou o guarda, alguém preservando, eu falo, meu Deus do céu, isso aí é um troço que... Porque o Código de Processo Penal, que manda preservar local de crime, foi excluído de aplicação por uma lei federal. Né? Então, esse é um outro problema. Mas nós temos um boletim específico no Rio de Janeiro. Então, nesse código, eu botei a cópia da nota de instrução da PM, que ensina como se faz, e ainda o formulário. Quer dizer, para o restante do país, essa parte não funciona. Mas o restante, a lei, essa aí, está dentro do contexto. Não deixa de ser um outro atrativo também, obviamente, conhecimento até mesmo para ser debatido, por exemplo, em outras cidades. Nada que não seja importante, até porque quando a gente fala de trânsito, exemplos de uma cidade podem servir para outras. Sim. E por aí vai. Coronel, eu vou aproveitar essa oportunidade, vou sair rapidinho da questão do livro. Você comentou sobre esse desfazimento do local ali do acidente, como que a lei tem tratado, por exemplo, essa questão relacionada, por exemplo, às vítimas. A gente sabe que em determinadas ocasiões a orientação é não encostar na vítima. A gente não sabe se tem algum ferimento grave, alguma lesão, alguma coisa desse tipo, né? Até o próprio Corpo de Bombeiros ou o SAMU que deveria fazer essa remoção. Isso também foi debatido, abordado dentro dessa lei, por exemplo? Não, nós não temos, mas aí eu explico isso. É claro que esse desfazimento, também foi muito importante essa pergunta, deixando o bombeiro retirar a vítima do local. Eu sei tirar, porque eu sei... Pelos anos que eu estou nesse aí, eu mando mexer a perna, mando mexer o braço, está mexendo, não mexeu, ferrou. Aí já deu problema na coluna, já sei. E assumo a responsabilidade. Mas o policial deve seguir o que lhe é determinado. Qual é? A própria nota de instrução da Polícia Militar, ela diz que ele deve preservar o local até chegar do bombeiro. Agora, quando o bombeiro chegou e tirou, não tem como manter. E às vezes eu vejo o local, a vítima já saiu e está sendo preservado. Aí que não pode fazer. Quer dizer... a lei autoriza, ela dá um condicionamento. Qual é? Se estiver no leito da via e prejudicar. É claro que se for uma coisa bem longe, né, num bairro bem afastado, pode se preservar. Pô, mas na rua Teresa, na rua do Imperador, nem pensar uma coisa dessa. Inclusive Petrópolis, qualquer lugar hoje, na verdade, que você fizer uma interrupção, gera um caos no transporte, no trânsito da cidade inteira. Justamente até por conta da demanda que hoje tem em Petrópolis, pela quantidade de carros que a gente citou, e referente também a poucas vias alternativas que hoje são disponibilizadas na cidade. Sim, mas vamos supor que seja 1h da manhã. Sem problema. Pode preservar, entendeu? Porque facilita o trabalho. Agora, outra coisa que eu quero dizer. Essa nota de instrução da Polícia Militar é quando nós não tínhamos celular, gente. Pô, pelo amor de Deus, hoje o cara fotografa como a vítima estava, como o carro está. Mais fácil ainda de levar instrumentos ao poder, à Polícia Judiciária e depois ao Poder Judiciário. Quando ela foi feita em 73, era no giz, eu já marquei corpo com giz, que ninguém mais faz, entendeu? Então, assim, hoje não precisa mais preservar um local de acidente de trânsito sem vítima, né? Não, sem vítima já não precisa, com vítima. Precisa socorrer a vítima, e a observação está muito correta. Precisa ter certeza se aquela lesão permite que a pessoa seja socorrida, claro. Perfeitamente. Coronel, a gente falando ainda um pouquinho sobre o livro, a gente citou aqui, são pelo menos 100 exemplares, a possibilidade aí para uma segunda edição, a gente citou a questão da expectativa. E aí, levando em consideração como que foi feito todo esse trabalho do livro, e pergunto, para a gente poder finalizar aqui esse nosso bate-papo de hoje sobre trânsito, tendo em vista até essas questões que a gente acabou de apontar, seria necessária uma atualização, talvez, do Código de Trânsito Brasileiro? Então, Riz, boa pergunta também, porque vai voltando. Todo ano, o CTB ele sofre alterações.
ela foi feita, eu ainda peguei o Código Nacional de Trânsito, de 66, se eu não me engano, e em 97 foi feito, o outro entrou em vigor em 98, mas todo ano tem alteração. O Legislativo, né, o Congresso Nacional, quem compete, eles estão sempre atualizando. Só o que Deus faz que não pode ser aperfeiçoado. Mas algumas coisas podem ser, sim. Tem alguns assuntos que o legislador precisa aprimorar. Eu vou dar um exemplo concreto. Dirigir sem habilitação, vírgula, gerando perigo de dano. Para que botaram gerando perigo de dano? Hoje, a pessoa só é presa sem habilitação vai ser multado. Mas o crime só é cometido se o cara fizer uma manobra brusca, uma barbeiragem. Por que o legislador não tira esse gerando perigo de dano? Afinal, se ele não tem habilitação, não deveria nem estar dirigindo. Não, ele está dirigindo. E considerando 30 e poucos mil, tem todo um contexto atrás disso daí. Então é uma redação que me parece que foi feita para ajudar determinadas pessoas que têm mais como se defender. Eu não gosto disso. Bastava parar isso, né? Esse eu cito. Esse caso eu cito. A súmula 720 do Supremo Tribunal Federal obriga, mas nesse caso aí o Supremo não errou. Porque o texto da lei não para dirigir. Dirigir sem CNH, vírgula, gerando perigo de dano. Entendeu? Então algumas coisas eu acho que podem ser aperfeiçoadas para não dar brecha. Pensando como policial, né? Como advogado eu acho ótimo isso aí, que é uma maneira do advogado tentar recorrer, né? Daquela fato. É igual a lei seca. A lei seca, hoje, se a pessoa recusar, ela já tem a mesma penalidade do que praticar. Isso não foi assim, não. Ela existia, aí tinha os notórios sinais. Agora não. O 64A, quando a pessoa recusa o teste do etilômetro, ele vai pagar o valor igual como se ele tivesse sido flagrado. Isso foi uma evolução, que não tem tanto tempo assim. Tá certo. Coronel, alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha comentado que gostaria de ressaltar? Não, eu já agradeço, já demorei bastante tempo, foi uma grande satisfação e a gente espera sempre que é o objetivo do livro. Principal, não é ter nenhuma vantagem, lucro, não. É ajudar as pessoas, principalmente os operadores do trânsito, os operadores do direito e mais do que isso, tentar ver se a gente conscientiza de alguma maneira para tirar esse caos, né? Essa causa de saúde pública que é a terceira no nosso país, que é morte por acidente de trânsito. Certo. Coronel, obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está em casa nos acompanhando, responsabilidade é sempre bom, prudência, educação fundamental também no trânsito. Assim a gente termina o programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente volta amanhã e, é claro, você é nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.